estava falando antes de começar o culto sobre o arrebatamento, sobre que Jesus está voltando, o anticristo já está reinando, a gente sabe, pelas profecias, pelos estudos. Não perca tempo, porque ele está voltando para levar só aqueles que estão em luta, em batalha, pela palavra de Deus, para ganhar almas, para estar servindo ao Senhor. E aqui diz assim, ouça as multidões cochichando, e dizem, cochichando, há terror por todos os lados. Imagina. Se fala demais. Pastor às vezes exagera um pouco falando de Deus. Exagera um pouco na fé dela, como eu já ouvi falar. Mas a minha fé é tremenda no Deus que eu sirvo. Eu sei. Deus é maravilhoso, irmãos. E a todo momento eu tenho testemunho de Deus. E aqui ainda diz assim, e dizem, acusem Jeremias. Quanto eu já não ouvi, irmãos? Cochicho, tramando contra mim, falando de mim, sabe? Um dia eu já trouxe aqui uma palavra de apaziguar, né? E trouxe a palavra e de pacificador. E muitas vezes nós não somos e não fizemos essa parte dentro da igreja, de pacificar, de ajudar, sabe, assim, o irmão que está pensando mal do pastor ou da pastora, do seu líder, né? Do irmão que vê que o pastor está passando trabalho, né? Com a igreja, com os membros. Aí começa a formar grupinhos, amiguinhos, e foge para cá e para lá, e tenta tirar daqui, tirar dali, e a gente é atingido. Jeremias estava passando por isso. Jeremias estava passando por isso, e chorava e clamava, e ainda falou do dia em que ele nasceu. Por que eu fui nascer? Para passar tudo isso? Por que eu não morri então? Por que eu não morri na barriga da minha mãe? Por que ainda teve gente que foi dizer assim, fulano, tu ganhou um filho e é um homem? Jeremias excomungou o dia que ele nasceu. Por que eu nasci para passar por tudo isso? Olha a amargura deste homem. Olha o que ele estava passando por causa da palavra de Deus. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. É verdade, irmãos. Quantos não estão tramando contra nós quando a gente está falando da palavra de Deus? Quando a gente está ali clamando pelas almas e quer falar, estão debochando da gente no emprego, né, em casa. E muitas vezes nós temos que engolir o sapo assim, inteiro, né, para não dar mais briga, para não falar, para não estar dando incomodação. E às vezes aquilo ali vai indo. Às vezes, né, quando puxa muito a corda, tu tem que... Mas Jeremias estava assim. Jeremias estava desse jeito, que muitos de nós temos ficado pela palavra de Deus, não é assim? Eu sei, porque a gente conversa muito no curso, a gente tem o culto participativo, onde todo mundo participa, e cada irmão fala um pouquinho no culto participativo e diz, mas tem horas que a gente não aguenta mais com, né, minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha. E é verdade. Porque aquele que não está passando por isso é aquele que não está tentando ganhar almas. Aquele que não está passando por tudo isso pela palavra de Deus é aquele que não está se importando com as coisas de Deus. Não é? Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte. Aí vem aquela hora, sabe? Que Deus ali puxa a orelha dele, ele se lembra, mas até agora tu está comigo, Senhor. Tu és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Aí ele se lembra de tudo que Deus tem falado com ele. Muitas vezes eu creio que ele pensou assim, está falando, está resmungando, já não aguenta mais, e Deus vem, o Espírito Santo, e fala com ele, Jeremias, eu estou aqui.
Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos pões à prova, pois sabes o que estás na nossa mente e no nosso coração. Deus sabe tudo que nós temos passado, irmãos. Tudo que nós temos lutado, sabe, para viver o Evangelho verdadeiro. Como, o pastor Vitor Melo fala seguido na rádio de manhã, dizendo que a maioria das igrejas não estão pregando a verdade. Eu acho que ele não visita as igrejas, Mas eu tenho visto, E aqui nós fizemos isso, a gente prega a verdade, isso aqui, doa quem doer. Eu falo a verdade, eu não tenho o que esconder. E se não gostar, problema de quem não gostou. Mas aqui nós temos que viver a verdade. Amém? Nem que tenha 5 pessoas dentro da igreja. Vamos viver a verdade. Por quê? Vai chegar o dia que Deus vai cobrar de mim. E vai ser feio. O dia do juízo está aí. E aí? Aí eu vou arder? Não. Porque eu trouxe a palavra aqui de Ezequiel 3,16, falando que Deus vai cobrar o sangue das pessoas se nós não fizermos a nossa parte. Amém? Vai cobrar. Vai cobrar de cada um de nós. Então você que ainda não está falando de Jesus, não está ganhando almas, está perdendo o teu tempo, te prepara. Assim o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos põe à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois colocarei a minha causa nas tuas mãos. Não é assim que a gente tem feito? Senhor, eu não faço justiça. Senhor, eu não rogo praga. Senhor, eu não faço oração contrária. Eu deixo em tuas mãos e no teu altar. Não é assim que nós temos orado? Senhor, não dá mais. Senhor, eu não consigo mais. Agora não é mais para mim, é para ti essa luta. Toma em tuas mãos. Segura essa. Ó Jeová, segura essa. Não está dando mais. Não é assim? E aqui, no 13, diz assim, Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Sabe o que é isso, irmãos? Jeremias fica lembrando da promessa que Deus fez para ele. Mas e a promessa que Deus tem para mim? Lembra você da promessa que Deus fez para você? Lembra? Olha para trás assim e lembra do teu passado. E olha para o futuro agora. Quem é que está contigo? Deus. Tudo que tu passou foi esquecido. Porque a partir do momento que tu aceita Jesus, é tudo novo. É tu tentar uma vida nova. É tu tentar ser uma nova criatura. E lembrar das promessas que Deus tem para nós. Porque senão de nada adianta nós estar no caminho do Senhor. De nada adianta tu estar enfrentando tudo isso. Para quê? Para chegar no grande dia do arrebatamento e tu ficar. Então para que tá perdendo tempo? Sabe que passam muitas coisas pela minha cabeça, de pessoas que entram e saem da igreja, pulam, vão para outra, e passam, eu digo assim, meu Deus, para que está fazendo isso? Se sabe que está perdendo tempo. Por que não fica com o pé, não vai estudar, não vai se levantar na presença do Senhor, não vai querer, se alguém tem promessa. Se tem promessa de Deus para ti, vai, tenta alcançar a promessa, não joga ela fora. Deus tem muitas promessas para as pessoas, mas elas jogam fora, por pouco mais de nada. E aqui Jeremias lembrou da promessa que Deus tinha para ele, amém? E diz assim, maldito seja o dia em que eu nasci e esqueço o dia em que a minha mãe me deu a luz. Lembra? Jó também falou isso. Jeremias estava muito triste. E quando Jeremias falou isso, eu creio que Deus assim, se zangou, Deus ficou mais triste ainda com ele. Mas tudo isso era um tratamento para Jeremias, assim como é um tratamento para nós, não é? A prova, irmãos, nada mais é do que um tratamento para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos passar pela prova, nós não vamos ficar na prova.
Nós vamos passar pela prova e tendo que dar glória a Deus. Tendo que passar, né, por aquele momento difícil, né, por olhadas, né, que fulminantes a nosso respeito, cochichos e, né, e zombarias, e nós engolir mais essa e virar a volta. Ai, Senhor, eis-me aqui. Não é assim? Eu tenho visto que o povo de Deus está vivendo agora os dias mais difíceis da igreja, não estão? Então, né? A igreja está passando pelos momentos mais difíceis. Hoje nós estamos vendo que a igreja está, em vez de se unindo, está se separando, tá? A gente vê isso, não vê? Principalmente igrejas grandes com panelinha, com um grupinho de jovens, uns querendo ser mais que o outro. É feio, é triste, Deus não gosta disso, irmãos. Porque aqui, a todo momento eu tenho tentado assim, ó, manter os irmãos unidos, né? A gente falou no culto terça-feira, que lá em Romanos diz assim, ó, que nós temos que carregar a cruz uns dos outros. O que é carregar a cruz uns dos outros? É ajudar uns aos outros. É estar, sabe, assim, quando o irmão está fraco, que a gente vê que o irmão está fraco, a gente ir lá e ajudar. Mas tem irmãos que são meio provalecidinhos, não são? A gente ajuda, a gente está carregando nas costas. Aí ele levanta. Levantou, veio para a igreja, voltou. Daqui a pouco qualquer coisinha faz bem sim, lá está o irmão de novo. Esses dias as gurias postaram no Face, acho que foi a Quero, não sei. Um pastor com uma ovelha, né, assim, doida. E com uma ovelhinha nas costas. E botaram assim, essa é a nossa pastora. Eu quase morri rindo. Aí eu digo assim, não, as gurias não tem mais nada que inventar. Botaram também uma vez a Bíblia, uma Bíblia toda rabiscada, né? Cheia de rosinha, que eu passo a caneta, tenho costume, né? Até a palavra que eu preguei, eu boto assim, já preguei, né? A minha Bíblia é toda cheia de estudo. Agora, quando Jesus voltar, que em nome de Jesus eu vou ir, né? Quem ficar com a minha Bíblia vai se valorar. Que é isso? Quanta coisa! E ali eu anoto tudo. Do ladinho eu tô anotando, do outro ladinho eu tô anotando. Aí até isso as gurias botaram. Essa aqui é a Bíblia da pastora. Eu comecei a rir. Mas irmãos, sabe? É assim que a gente tem que ser. A gente tem que estudar, tem que ir a fundo com a Bíblia. Nós temos que fazer pesquisas em livros. Nós temos que estar sempre pronto para as coisas de Deus. A gente não sabe nunca o dia de amanhã e não sabe quem vai passar na nossa frente para a gente enfrentar. Amém? E aqui diz assim, ó, no versículo 17. Não, no 18. Por que nasci? A pergunta que ele faz. Será que foi para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Olha que pergunta, né, irmãos? A tristeza que Jeremias estava passando, né, por enfrentar e estar ali lutando para manter a ordem na casa de Deus, lutando para manter as pessoas firmadas em Deus, porque aqui quando ele fala, ó, cada vez que falo tenho de gritar e anunciar. Imagina, eu imagino Jeremias assim, ó, feito um louco lá na rua, né? Que nem João Batista também. Raça de víboras, se convertam dos seus maus caminhos. Era assim que ele fazia. Imagina se eu vou lá pra rua pregar assim, irmãos. Ô, gurias, vocês não querem mais ouvir o que eu tô falando? Raça de víboras, vou botar vocês no castigo. Que já é louca, tá ficando mais louca ainda por causa da palavra de Deus. Imagine, sabe, irmãos, eu li um livro há muito tempo atrás, quando eu viajava com Jair, um livro da Aimee, fundadora da Quadrangular. É lindo esse livro, é tremendo, tenho vontade de ler de novo. Eu me vi ela. Eu disse, mas essa aqui acho que é eu. Sabe, que ela lutava tanto, né? E ela não tinha lugar para pregar. Ela subia em cima de uma caixa de tomate que ela ganhou no mercadinho
e subia na esquina e ali ela começava a cantar, bater palma e falava da palavra de Deus. E todo mundo passava, que mulher bem louca. E pregava ali. E hoje, nós nem fizemos isso, né? A gente nem sai na rua, ela começou assim o ministério dela. Pregando na esquina, subida numa caixa, cantando corinho. E é lindo, aquela mulher depois ganhou uma lona, né, de circo toda furada, quando montava de um lado caía do outro. Sabe o que ela fazia? Ela pegava e chamava os homens da rua: me ajudem, eu sou sozinha, me ajuda a montar. Leia um livro, é lindo, é bênção para quem assim, ó, tem chamado para pregar a palavra, para quem tem chamado de ganhar almas. Ela lutou, teve muitas lutas, foi horrível o que ela passava, assim, sabe? E eu acredito que Jeremias fazia o mesmo, assim, gritando, falando da palavra de Deus. E aí, né, falava, tentava, quando conseguia levantar, alguém dava para trás, já falava dele, já arrumava, né, panelinha para ir contra Jeremias. Não é fácil, irmãos. E aqui quando ele diz, ó, todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho que gritar e anunciar violência, destruição contra a palavra de Deus. Ó, o Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. E aí? Não é assim que vocês estão vivendo? E aí, irmão Dejair, é assim? Tá passando por isso também? Porque, irmã, eu sei que tá. Não é assim, Patrick? Não dói? Não tenho ainda. Nós estamos tentando fazer o melhor, né? Mas eu creio que essa promessa que Deus, né, lembrou Jeremias que tinha para ele, a todo aquele que ainda não está sendo o Jeremias, Deus vai começar a puxar. Amém? Deus vai começar a dar uns chacoalhão. Deus vai começar a dizer assim: eu te chamei, lembra? Eu chamei Jeremias lá no ventre. E aí você vai ter que dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tinha dito isso para alguém conversando, mas sabe que tem o pastor Hermes, ele está com 3 ou 4 meses de igreja. E ele está apavorado. Ainda hoje eu conversei com ele, fui no escritório, né, e eu conversei com ele e falando uma coisa muito chata que aconteceu aí com um pastor maior que eu, né, com a igreja maior, com mais condições. E eu contei para ele, né, isso assim, como pode ter inveja assim de mim, porque estou acolhendo uma pessoa, porque eu estou ajudando uma pessoa. Como podem eles fazer isso comigo, né? Assim, eu falando para o pastor Hermes, e ele disse assim: pastora, mas é isso que nós estamos vendo. E eu disse: sabe, pastora, eu estou muito triste, chocada com isso, por isso que ocorreu. E eu não acredito, assim, ó, como que as pessoas não dão valor às almas. E ele disse assim: pastora, eu fui no café dos pastores, eu saí de lá horrorizado. Eu disse assim: olha, eu já recebi convite, mas eu não quis ir, não quis me meter com eles. E ele disse: eu saí de lá horrorizado. Sabe o que eles falavam? Sabe? A igreja tem que estar cheia, nós temos que arrumar um jeito de fazer mutirão, de chamar, só isso. E eu não falava nada, só analisando e olhando. Eu não me meto mais. A mesma coisa eu, irmãos. Não dá. Não dá, sabe? Porque a gente
nós estamos ficando escandalizados com tudo que a gente está vendo aí fora. Ninguém mais dá valor para a alma. Está todo mundo agora correndo atrás do dinheiro, correndo atrás, né, da igreja cheia. Eu disse para o pastor Hermes, a gente paga um preço. Olha o Jair lá trancado em Camaquã, quantos dias já faz e não resolve o problema da carga. E está lá sem trabalhar e sem dinheiro, sem nada. E disse, nós temos que pagar a igreja. Ele, pastora, é eu que pago o aluguel da igreja também. Ele disse, que se eu depender dos dízimos, eu não consigo. Mas eu estou ali pagando para aquela porta estar aberta pelas almas. Ele disse, porque Deus me chamou, e aí? É o preço que eu tenho que pagar. E eu disse para ele, pois é a mesma coisa nós. Ali também, pastor. Está sendo difícil. Está sendo difícil manter, sabe, pagar a conta em dia. Está sendo difícil manter tudo. Mas Deus, assim, tem honrado. A gente faz 2 anos que Deus tem honrado nós, irmãos. Com altos e baixos, com lutas, sabe? Mas Deus tem honrado nós para ter essa porta aberta. Eu não sei até quando. Sabe, às vezes tem horas que eu digo assim, ai Jesus, volta de uma vez, vem buscar e nos leva, porque a gente não está aguentando mais tanta pressão. Parece, sabe, que a gente está numa panela de pressão, que a qualquer momento vai fazer pum! É assim que eu me sinto, sabia? Tipo, dentro de uma panela de pressão, assim, ó, a todo momento uma coisa e outra, e o diabo tentando, e botando empecilho, botando coisa na nossa frente, tudo para parar. Olha quanto tempo a gente quer construir aqui, começar a levantar devagarinho e não se consegue. E eu fico triste, irmãos, porque eu ainda disse para o Patrick, eu não tenho coragem de ir lá nos fundos e tocar naqueles ferros. Não sei se eles não viraram farelo. A gente está pagando todo esse material, piso, tudo, tijolo, pagando. Eu não sei se aquele monte de ferro que a gente comprou para levantar a cozinha da igreja, tudo lá no fundo, se já não virou farelo, irmãos. Dói. Mas é o preço que nós temos que pagar. E eu digo assim, tudo isso por causa de almas, e tem pastor aí que não se envolve, sabe assim, não quer tratar da alma, cuidar ou dar valor a ela, levantar ela. A gente se entristece, irmãos. Eu me entristeço. Nós estamos vivendo um grande momento, sabe, de Jesus voltar. Nós estamos vivendo porque as profecias estão nos indicando tudo isso, sabe? E parece que eles estão no mundo da lua, querendo algo, né? E com tantas pessoas passando trabalho e necessidade. É triste. Mas eu creio, sabe? Eu creio assim, ó, que se Jesus voltar agora, que aqueles que estão aqui dentro da igreja e estão firmes, vão ir sim. Aqueles que estão aqui pagando um preço alto, né? Vão com Jesus. Porque se nós não crer nessa promessa, de que adianta nós estar aqui? Dizer assim, eu não sei se Jesus voltar, se eu vou ir. Não pensa assim. Tu não pode pensar assim. Tu tem que estar cada vez mais firme, mais agarrado com Deus. E pensando assim, não, mas eu estou na igreja por causa da minha salvação. Senão não adianta você estar aqui. Tem que pensar assim, não, cada vez eu vou ficar mais firme, eu vou trabalhar na obra, eu vou fazer o que eu puder para a obra, para quando Jesus voltar e olhar para mim, filho, tu merece, vamos. Amém? Amém. Isso, irmãos, que nós precisamos. Chega de ficar pasmo, de ficar de lado, de achar assim, eu não sei se Jesus voltar, ele vai me levar. Não pensa assim. Tem que pensar firme, tem que pensar forte e tem que dizer, eu estou pagando um preço alto dentro da igreja, eu estou no altar, eu estou aqui lutando, eu estou ganhando alma. Quando Jesus voltar, eu creio sim pela palavra de Deus que ele vai me levar. Eu creio. Nós temos que crer nisso. Senão não precisa mais vir para a igreja. Amém? Não precisa estar pagando preço nenhum. Se você está aqui com um pensamento desses, não precisa mais.
Porque o preço que a gente paga é pela nossa salvação. O intuito de estar dentro da igreja é a nossa salvação. Então segue a Jesus, serve a Jesus, se grude em Jesus, se grude na igreja, se grude com o irmãozinho que está firme na fé e se levante. Busque o Espírito Santo, busque o batismo, busque a sabedoria, busque o entendimento. Cada dia que passa, ore mais, jejue mais. É só para isso. Você vai orar mais, jejuar mais, buscar mais, por causa da sua salvação. Não é para subir lá no emprego. Não é para ter uma causa na justiça ganho. Não é para você ter um bom carro, uma boa casa. Mas sim para ter a tua salvação. A tua salvação. Está em jogo a tua salvação, porque isso aqui, isso aqui, corpo, isso aqui não vale nada. Mas o nosso espírito, a nossa alma tem que voltar para junto de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se você se sente fraco na fé, eu quero dizer só para aqueles que sentem que estão fracos, que estão precisando de um chacoalhão de Deus, não de mim, de Deus. Aqueles que querem algo mais forte de Deus, dê um passo aqui à frente que eu vou ungir e vou orar. Amém?